vocês, gente. O tema da mensagem de hoje é o reino de Deus. Amém? Quem já sentiu o reino de Deus? Quem já entendeu algo sobre o reino de Deus? O reino de Deus é muito mais simples do que a gente imagina. Às vezes a gente mistifica tanto, põe tão distante que a gente acaba não acessando aquilo que deveríamos acessar. E o que eu quero falar sobre o reino de Deus é algo um pouquinho mais profundo, mas eu quero que a gente saia do simbolismo do reino de Deus. A gente precisa realmente começar a entender. E quando o Espírito Santo soprou no meu coração sobre isso, falei, Deus, não é um tema novo, eu já falei sobre. Mas como é Ele que manda, é Ele que decide, talvez ainda tem algumas pessoas que precisam ativar o reino de Deus dentro de si, amém? Eu peço para que vocês que sentir, que quiser selar essa palavra, dão glória a Deus. Quando você entender que isso serve para a tua vida, amém? Me ajuda a pregar aí, em nome de Jesus. Abre sua Bíblia aí comigo, em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Quando a gente fala de reino de Deus, a tendência é a gente pensar que é algo lá no céu, né? O reino de Deus está lá no céu, está lá no alto. Está inacessível, inatingível, não tem como chegar, é algo distante. Quando eu morrer, vou pegar um elevador e vou para o céu. A gente acaba mistificando um pouco as coisas. E aqui, nesse livro que a gente vai ler agora, nesse versículo que a gente vai ler agora, traz uma clareza de algo diferente. Lucas 17, versículo 20 e 21 diz o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo ali, ou ei-lo aqui, ou lá está o reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de vós. Falar sobre o reino de Deus dessa forma requer uma mudança de mentalidade. E mudança de mentalidade é algo que a gente fala muito aqui, porque realmente não tem como a gente atingir coisas novas no Senhor tendo a mesma mentalidade de anos atrás. Então a gente precisa realmente de uma mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade é muito além do que simplesmente pensar diferente. É realmente, na essência, você agir diferente. É você querer ser uma pessoa diferente na essência. E quando a gente fala sobre reino, eu quero trazer, obviamente, o sentido claro de o que é reino. Vamos trazer para o sentido literal da história. Quando a gente falar sobre reino, pode pensar em tudo que engloba o reino. Monarquia, cidadão, regras. Isso é um conjunto de coisas que formam o reino. O reino tem a soberania, ele tem o poder absoluto sobre tudo. E isso trazendo para o plano divino, Deus ele não quis estabelecer uma religião. O homem estabeleceu uma religião. Deus ele quis estabelecer um reino. E Ele quer estabelecer o reino. Então é importante a gente ter essa mentalidade de que Deus ele nunca quis fundar uma religião. Isso é uma mentalidade humana, errada, que a gente acredita que Deus é uma religião. E nós, com a mentalidade religiosa, acaba colocando Deus em um pote, onde Ele acaba sendo limitado, onde a gente tem que sofrer muito para alcançar ou para agradar esse Deus distante. E essa não é a mentalidade de quem entende sobre o reino de Deus. Amém? Vocês estão me acompanhando? Então, começando da base, o reino nada mais é do que uma forma de organização política. O reino atual, talvez, que a gente conhece mais próximo, é o Reino Unido, é o UK. Estou com o UK na cabeça. Estou muito em inglês, né? Sei nem falar inglês. Fala em bigo. Registro. Tá bom. Eu estava com o UK na cabeça, tá muito em inglês. Mas como que é a estrutura do reino? Por exemplo, a estrutura do reino tem a monarquia, que eles têm o poder absoluto sobre o povo. E quem já foi até a Inglaterra? Vocês já devem ter reparado que eles idolatram, ou idolatravam a rainha. Porque o rei, ele tem essa postura de algo celestial, uma divindade, algo diferente. E o reino de Deus é exatamente dessa forma. Nós temos um rei, que é o rei sobre tudo, sobre todos, que realmente é soberano, que realmente é aquele que domina tudo.
E ele está acima de tudo. E ele realmente é uma divindade. Só que o reino, a gente precisa entender que o reino tem territórios definidos. A Inglaterra, ela tem o território dela. A Inglaterra não domina a Itália. Assim como o Brasil não domina a Itália. Mas existem os seus lugares de representação, que é o consulado, no caso, que representa aquele reino nesse território. Vocês estão me acompanhando? Eu preciso fazer esse plano de fundo para a gente entender. Olha que interessante o que está escrito em Colossenses, no primeiro capítulo, no versículo 13. Diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Qual que é a diferença de império e reino? Reino é um governo onde tem um povo que é instruído a viver uma cultura. Isso é reino. Império é um ambiente onde é manipulado para viver aquilo que o dono do império quer que viva. Então tem diferença. O reino, ele discipula, ele instrui, ele te mostra a cultura para você viver de uma forma boa. Já as trevas ou o império, ele simplesmente manipula para que você viva como ele quer que você viva. Todo reino tem uma constituição. A constituição tem as leis, o que você precisa ou não fazer, o que você deve ou não fazer. E no reino de Deus não é diferente. Nós temos a Bíblia, que é a nossa constituição, que mostra exatamente a nossa postura, como a gente tem que fazer para representar esse reino. Então a gente precisa entender que a Bíblia, sendo a constituição do reino, ela define toda a estrutura de vida nossa. Ela nos garante a salvação, ela nos garante promessas, mas ela também nos dá alguns deveres. Não tem como a gente acessar promessas se a gente não cumprir os deveres. Amém? Vocês estão comigo aí? E a grande questão é que se a gente continuar buscando o reino de Deus como algo distante, ele sempre vai ser distante. Porque o reino de Deus, ele está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de você. Só que a gente não pode pensar que o reino de Deus é algo futuro. Só está dentro de mim quando eu morrer. Não. O reino de Deus está dentro de você agora. A grande questão é que talvez você ainda não manifestou o reino de Deus. Você não entendeu como ele funciona, mas ele já está presente dentro de você. E Jesus, ele nos revela algo poderoso aqui, que ele fala: o reino não está fora, mas está dentro. Se a gente entender essa mentalidade, só o nosso relacionamento com Deus já deveria mudar. A gente coloca Deus num lugar tão distante, que é como se eu quase não tivesse como ter contato com Deus. Quando o pastor Tom Sampaio veio aqui, ele falou algo que foi interessante, que ele começou a quebrar um monte de religiosidade nossa. A começar de fechar os olhos para orar. Nada contra quem fecha, não é um problema. Mas foi interessante que ele apontou algo para os nossos corações que fazia a gente mudar a mentalidade. Que ele falava: por que você fecha o olho para orar por algo que já está dentro de você? E a gente fala: é verdade, não tem muito o sentido. E eu não lembro quem foi, mas alguém falou para ele, para se concentrar melhor. Ele falou: quando você está conversando com alguém do seu interesse, nada tira a sua atenção. Por que com Deus qualquer coisa tira a nossa atenção? E é verdade. Às vezes no momento de culto, qualquer coisa pode tirar a nossa atenção. Qualquer movimento a mais tira a nossa atenção. E a gente precisa entender que quando a gente entende que o reino de Deus está dentro de nós, não é só sobre ter ou não ter atenção, mas é a gente entender que aquilo que tem todo o poder já está dentro de nós. E não somos nós que somos poderosos, mas é aquilo que habita dentro de nós, que muda tudo, que muda todo o ambiente, que muda toda a mentalidade cativa, oprimida. Por que a gente precisa entender isso? Para a gente parar de pedir por prosperidade enquanto a gente continua vivendo uma mentalidade escassa. Aquela coisa de ficar pedindo para Deus talvez uma solução de um problema, enquanto você precisa ver para crer que Deus já realizou a solução desse problema. Enquanto a gente viver nessa mentalidade, a gente não entendeu que o reino de Deus já está dentro de nós. A gente precisa parar de pedir para Deus abrir o céu, sendo que Ele já está dentro de nós. Quantas vezes a gente pede para Deus abrir os céus, fazer algo diferente, fazer algo novo, e Ele já está dentro de nós, te perguntando: o que você já fez com aquilo que eu te entreguei? Como é que você está administrando a presença que você já tem?
Isso é algo que a gente precisa pensar, porque esse versículo que a gente leu agora não é uma metáfora religiosa. É um código importante para a gente entender que o reino de Deus já está instalado dentro de nós. Ele já é estabelecido dentro de nós. Só que a gente precisa começar a ter coragem de aplicar o reino de Deus. Como assim, pastor? Quando você entender isso, você não vai mais ficar buscando a hora certa para orar, o momento certo para falar de Deus, a pessoa certa para com quem falar de Deus. Quando você entende que o reino de Deus está em você, quando você chega, o reino de Deus chega. Então não tem por que esperar o momento certo para orar pelo enfermo. Não tem por que esperar o momento certo para ajudar alguém. Porque você já chega estabelecendo o governo do reino de Deus. Você não chega mais sozinho. Então você precisa entender que a sua postura tem que ser uma postura de quem carrega o reino de Deus. A postura de quem realmente reflete o reino de Deus. Quando passa, por exemplo, quando passa os soldados da rainha lá, as pessoas têm muita reverência. E não é nem a rainha que está passando. São só os soldados da rainha. A mesma forma as pessoas têm que ter quando a gente chega. É a mesma postura. Mas não porque nós temos arrogância, altivez, prepotência, porque nós não temos que ter isso. Mas porque a gente tem a identidade de Cristo. A gente entende que nós carregamos a identidade do reino de Deus. Então as pessoas não é que abaixam a cabeça para você, mas abaixam para aquele que habita em você. Existem momentos que isso só vai acontecer quando a gente viver e entender que somos autoridades do reino de Deus nessa terra. E ser autoridade do reino de Deus na terra não é ser autoritário do reino de Deus. É você entender que acima de todas as coisas está o reino de Deus. Então é você agir diferente. É você realmente dar outra face, é você realmente estender a mão para ajudar uma pessoa. Isso é estabelecer o reino de Deus. A gente vive esperando o mover de Deus, só que Deus está esperando uma aplicação daquilo que nós já carregamos, daquilo que nós já lemos, daquilo que a gente vem ouvindo, culto após culto. Enquanto a gente pede para Deus fazer, Ele só pede para a gente aplicar. É uma via de mão dupla. É como um jogo de xadrez, eu mexo uma peça e depois ele mexe outra peça. Só que, infelizmente, atualmente as pessoas preferem esperar Deus fazer, e Deus fazer de novo, e Deus fazer de novo. E a gente fica só esperando Deus continuar fazendo. E a gente vai acumulando bênçãos materiais, ou acumulando coisas, e quase nada de aplicação de fé, quase nada de aplicação bíblica. E a gente continua pedindo algo novo para o Senhor. E esse é o problema. A gente já nasce aprendendo a buscar fora aquilo que já foi plantado dentro. E aí desde pequeno você já é induzido a começar a buscar fora o que você já tem dentro. Se você está triste, vai buscar fora a alegria. Se você está preocupado, vai buscar fora a forma de você tirar essa preocupação. Está com ansiedade, vai buscar fora uma forma de tirar essa ansiedade de você. Só que dentro de você, você carrega algo que pode tirar todas essas coisas da sua mente. O problema é que a gente não entende a potência que é carregar o reino de Deus dentro de nós. Infelizmente, a gente vive achando que a alegria está fora. A gente vive achando que eu vou ser muito mais feliz se eu entrar no trabalho X, se eu comprar a casa Y, se eu tiver o carro tal. Mas o bem da verdade é que tudo isso é superficial. Tudo isso é bolha de sabão, é vaidade, como diz a Bíblia. Quando na verdade tudo isso já está dentro de nós. Eu sei que é muito fácil falar isso, mas no momento de angústia é difícil a gente encontrar essa sabedoria, essa alegria, essa leveza. Só que quando a gente encontra o caminho de contato com o Senhor, o relacionamento com o Senhor, fica mais fácil a gente viver isso intensamente no momento da angústia. É aquilo que eu já falei para vocês alguns dias atrás, não me lembro exatamente quando, mas não tem como a gente transbordar algo diferente se a gente só se alimenta de coisas ruins. Se a gente começa a se alimentar da Bíblia, no momento do problema, o Espírito Santo vai pôr para fora, você já leu isso, aplica isso que vai te ajudar. Só que se a gente não se alimenta da Bíblia, dificilmente a gente vai lembrar de como a gente colocar o reino de Deus para fora e aplicar no momento de uma dificuldade. Por isso que pobreza espiritual, muitas vezes financeira também, não é ausência de bênção, mas é a ausência da compreensão daquilo que o Senhor já ensinou.
É a ausência ou a dificuldade da mudança de mentalidade. Porque, infelizmente, essa é uma dificuldade da atualidade. As pessoas têm dificuldade de mudança de mentalidade. E isso eu falo a começar de mim também. Porque o reino de Deus, ele vai se manifestar onde tem governo, onde tem clareza, onde tem fé. Por isso que a gente precisa entender tudo que a gente faz aqui dentro. Por isso que eu sempre martelo a questão de explicar o porquê que você ora, porquê que você canta, porquê que você jejua. Porque de nada vale a gente cumprir protocolos religiosos. Melhorou? Porque se a gente vive cumprindo protocolos, esse Deus vai continuar sempre muito distante. A gente vive uma vida onde protocolos valem muito mais do que a presença de Deus. Cumprir um protocolo religioso é muito mais importante do que viver uma vida de renúncia. Eu preciso estar presente no culto da ceia. Se eu não for no culto da ceia, parece que a minha vida não anda. Está tudo errado. Ela vai continuar não andando. Você pode estar em todos os cultos de ceia. Se você não entender o reino de Deus dentro de você e não tiver um relacionamento, dificilmente a sua vida vai ser transformada. E a gente precisa mudar isso, porque se a gente não entender isso, a gente vai vir toda quarta, todo domingo, toda quarta, todo domingo, e vai continuar sendo estrangeiro numa terra onde você é herdeiro. Porque nós somos herdeiros do reino de Deus. E somos cordeiros com Cristo. Só que a gente parece visitante. A gente parece perdido. A gente fica parecendo nômade num lugar que a terra é nossa. Porque a gente não entende que a presença de Deus está em nós. E a gente continua andando de um lado para o outro, buscando saída, buscando solução. Buscando resposta onde não tem resposta. Onde, na verdade, tudo já está dentro de nós. Pensa no que eu expliquei no início, que o reino de Deus é um governo. E entenda uma coisa. Um governo, todo governo tem leis, certo? Se você não cumpre uma lei, você fica fora das promessas. Você fica fora daquilo que você tem como direito. Se você não cumpre uma lei, você acaba sendo excluído da sociedade. Biblicamente não é diferente. Se a gente vive como um cavaleiro solitário, achando que a gente é dono de tudo, dono da razão e dono do mundo, a gente não tem acesso às promessas que o Senhor deixou para nós na Bíblia. Então não tenho por que reivindicar coisas bíblicas se eu não vivo a base bíblica. A gente precisa entender que o reino de Deus ele não é geográfico, ele é espiritual. E ele está aqui e agora. Quando os fariseus perguntam sobre a vinda do reino de Deus, ele fala, não se trata de sinais visíveis. Então a gente não vê o reino de Deus quando alguém dá um glória a Deus, quando alguém grita, quando sente um arrepio. A gente sente o reino de Deus quando a gente vive de princípios. Ali a gente pode sentir o reino de Deus. Porque a gente está cumprindo aquilo que precisa ser cumprido. Fala assim comigo, o reino é a fonte de tudo. O reino de Deus é a fonte do seu propósito. O reino de Deus é a fonte pelo porquê, ou do porquê você está vivo. O reino de Deus é muito profundo, não dá para a gente levar de uma forma superficial. Abre sua Bíblia comigo, Salmos 1. A gente vai ler do versículo 1 ao 3. O reino de Deus acaba sendo tudo para nós. É a fonte de vida eterna. Olha o que a Bíblia fala em Salmos 1, do 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem sucedido. Olha que interessante. Quando a Bíblia fala sobre o homem não se sentar na roda dos escarnecedores ou não andar segundo o conselho do ímpio, não está falando sobre um momento específico. Então eu não posso jantar com o pessoal do meu trabalho? É muito superficial você pensar isso. É sobre uma mudança de mentalidade. É sobre você entender que por mais que todo mundo ao seu redor está falando, o mundo está em crise, a crise está para todo lado, a crise está pegando todo mundo, é você falar, no meu reino não tem crise.
O reino que eu represento não tem crise. Eu posso estar passando situações difíceis, mas no reino, o reino que eu represento, não existe crise. Ah, mas o médico falou que aquela doença não tem como ser curada, ela realmente já foi decretada a morte. No meu reino, tudo pode acontecer. É sobre você entender essa mudança de mentalidade. É sobre você não andar sobre o conselho do ímpio. Se o ímpio está falando, eu já vivi, eu sei que é assim, e infelizmente acontece com todo mundo, é você dizer, mas no meu reino não acontece dessa forma. No seu pode ser, e você tem a opção de mudar, mas no meu não acontece dessa forma. É você realmente não aceitar o conselho das pessoas do ímpio, nesse sentido da palavra. Só que a gente precisa entender, olha o final do versículo 3. Tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Aqui está dizendo muito claro, tudo o que ele faz, não é tudo que ele ora. Não é tudo que ele pede ao Senhor, é tudo que ele faz. Então o reino de Deus é ação. Não adianta a gente ficar só pedindo e não ter uma mudança de mentalidade, uma mudança de posicionamento, uma mudança de postura, mudança de comunicação. Enquanto a gente vive uma mentalidade escassa, uma mentalidade igual à mentalidade de anos atrás, infelizmente não tem como ser bem sucedido em tudo. E a gente fala, mas Deus, a sua Bíblia está dizendo que tudo que ele faz, ele é bem sucedido. Ok, mas você está fazendo segundo a palavra de Deus? Ou você está fazendo segundo a sua vontade? A gente precisa ter a mentalidade certa. Porque o verdadeiro preenchimento de tudo aquilo, dos seus vazios, dos nossos vazios, não vem de fora. Já está dentro de nós. E ainda assim, às vezes a gente se sente vazio. O Espírito Santo preenche os seus vazios. Não tem como a gente continuar vazio, tendo o Espírito Santo dentro de nós. Quando a gente aplica sabedoria, disciplina e fé, a gente manifesta o reino de Deus. Mas precisa aplicar. Não basta só a gente saber que tem, conhecer. Por isso que a Bíblia fala que quando a gente conhece a verdade liberta. E essa é a verdade. A verdade é que o reino de Deus já está dentro de você e você ainda não manifestou da forma que deveria. Essa é a verdade. Quando a gente aplica sabedoria, fé, discernimento, disciplina, o reino de Deus ele vai vir de uma forma natural. Por isso que no Evangelho de Lucas, Jesus fala que a gente não tem que ficar esperando o reino de Deus chegar. Porque ele já está aqui, ele já chegou. O inimigo, ele sabe disso. Esse é o problema. O inimigo, ele quer manipular a tua mente. O inimigo, ele quer realmente tirar você do caminho certo. Porque ele sabe que se ele travar a tua mente, ele trava a tua vida completa. Por isso que ele não está preocupado se você vem na igreja ou não. Ele não quer mais colocar você num acidente de trânsito para você não chegar na igreja, como ele tentou hoje de manhã com a gente. É verdade. A gente estava na estrada e a gente estava do lado de um caminhão. E aí teve um momento de saída da estrada. Vocês estão me entendendo, né? E o rapaz veio saindo da estradinha lateral e veio vindo para frente. No que ele veio vindo para frente, eu acho que a gente estava no ponto cego do caminhão, o caminhão veio para o nosso lado. Só que só tinha 2 faixas, não tinha para onde a gente sair. E aí eu freiei, a gente estava rápido, obviamente, porque estava na estrada. Eu freiei e o caminhão voltou para o lugar que ele estava, mas quase que poderia ter acontecido um acidente. Mas a ideia de Satanás não é fazer isso, para te bloquear de vir à igreja. A ideia dele é bloquear a tua mente para que você não entenda nada do que está sendo falado aqui. Porque a partir do momento que você entender e você decidir aplicar, a sua vida vai ser transformada. Mas você tem que decidir aplicar. Porque Satanás, ele tem medo que você entenda sobre o reino. Que ele vai falar, vixe, agora ele entendeu que o reino de Deus está dentro dele, agora eu não posso mexer com ele. Agora eu não posso administrar a vida dele como eu administrava, porque ele entendeu que o reino está dentro dele. Só que isso precisa partir de você. Porque quando a cultura do reino de Deus estiver dentro de você, o medo vai perder o poder. Não tem mais como. Você vai calar a boca da escassez, porque o reino de Deus está dentro de você. A ansiedade não vai mais ter voz dentro de você, porque o reino de Deus está dentro de você. E eu sei que tudo isso falado assim é muito legal, porque dá aquele gás, né? Você fala, glória a Deus, agora sim, agora eu entendi. Só que a gente precisa realmente aplicar isso na nossa vida todos os dias. Não é sobre você ser um religioso e viver uma vida religiosa. É sobre você entender que em todo tempo você é um representante do reino de Deus.
você tem o poder de viver o reino de Deus na sua vida todos os dias. Amém? Quando você entender que o reino de Deus é autossuficiente, ele não precisa de nada para funcionar, não precisa de ninguém para funcionar, aí sim você vai entender que você é um cidadão do reino de Deus, um representante do reino de Deus em todos os lugares que você estiver. Quando você entender isso, você vai começar a perceber que o reino de Deus opera por leis espirituais. Porque o grande problema é a gente não entender sobre o mundo espiritual, ou não acreditar nele. Mas você acreditando ou não, ele existe. Não vai depender, quando você entender e entrar nessa mentalidade, você não vai mais depender da economia do governo, de uma indicação, de alguém falar bem de você na empresa. Você não vai depender de nada disso. Porque você tem o reino de Deus dentro de você, você carrega o reino de Deus dentro de você. Você não vai depender mais, talvez, de uma mudança de circunstância externa, que é onde a maior parte das pessoas travam a vida. O problema é que a gente foi domesticado a ter uma mentalidade de orar e de não fazer. A gente foi domesticado a pedir e não fazer nada. Pedir e esperar numa rede deitado, esperando que o Senhor faça as coisas. E de nada vale oração sem aplicação. De nada vale vir no culto, ouvir a palavra, anotar os pontos e não aplicar nada na sua vida. E de nada vale para a minha vida preparar uma palavra, o Senhor ministrar no meu coração e eu também não aplicar na minha vida. A gente precisa aplicar. E a gente, sendo um corpo, a gente precisa se ajudar a aplicar. Realmente sendo um corpo. Sugerindo, ajudando um ao outro. Aplicando de uma forma sensata ao reino de Deus. Porque a leitura da palavra sem aplicação é inútil. Quantas pessoas que a gente conhece, talvez vocês conheçam também, que sabem muito de Bíblia, conhecem muito a Bíblia, conhece todas as histórias da Bíblia, mas não conhece ou nunca andou com o Deus da Bíblia, com o Deus daquelas histórias bíblicas. Não conhece, não consegue discernir ou entender a voz do Deus da Bíblia. Mas conhece as histórias. Por isso que eu falo que Satanás não está nem aí se você está aqui ouvindo esse culto. Ele só não quer que você mude a sua mentalidade. Então mude a sua mentalidade. É um tempo realmente de mudança. Hoje é a última ceia do ano. A gente está encaminhando para mais um fim de ano. E por favor, não viva o ano de 2026 com pendências de 2014 na sua vida. Não vai mudar em nada na sua vida. Você só vai viver uma vida sobrecarregada, uma vida pesada. Não dá mais para a gente ficar pedindo porta aberta e não mexer na fechadura. Não dá mais para a gente ficar pedindo sabedoria e não buscar ter conhecimento. Não dá mais tempo de a gente ficar pedindo para o Senhor abundância se a gente não administra o que a gente tem. Ou pedir abundância e continuar alimentando o pensamento de escassez. Continuar alimentando pensamentos de dificuldade. Olhando sempre para a circunstância e esquecendo que o Deus que você serve muda qualquer circunstância. Deus, ele nunca criou o homem, o ser humano, para ser dominado. Infelizmente, essa foi a mentalidade que foi colocada na nossa raiz desde pequeno. De que você precisa estudar para você não ser dominado. Essa é a mentalidade que infelizmente foi colocada na nossa vida. Só que ele criou o homem para dominar, mas não é dominar sobre as pessoas. Ele criou o homem para dominar sobre circunstâncias, sobre as situações, sobre ideias, sobre emoções. Você tem o poder de governar suas emoções. Você tem o poder de governar as situações dentro de você, em volta de você. Você tem poder de governar os seus filhos. Mas infelizmente com o tempo, pessoas vão perdendo o governo também dos seus filhos. E aí dificulta. Aí não tem mais como a gente poder ajudar. Lucas 17, 21. Não precisa abrir porque é o que a gente já leu. Só estou te lembrando. Não mostra nada dizendo que a gente precisa implorar para o reino de Deus vir para fora. Fala que ele está dentro de nós. Então a gente só precisa ativar. Precisa reconhecer. Quando você entender que o reino de Deus está dentro de você, você vai parar de correr atrás de bênção.
Você vai correr atrás dessa presença que está dentro de você, que vai ser suficiente. Essa graça vai te bastar. Não estou dizendo que as coisas externas não são boas e não são importantes. Só que quando você começar a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, quando você começar a amar, em primeiro lugar, as coisas que Deus ama, automaticamente, Ele mesmo vai querer te abençoar e te ajudar e cuidar de você. É automático. Não que Ele não faça, porque Ele é Pai, Ele cuida. Mas como eu já dei esse exemplo, você não daria muito mais presente para o seu filho se ele desse valor às coisas que ele já tem? Se ele soubesse usar bem as coisas que ele já tem? O Mateus tem um monte de brinquedo em casa. Às vezes ele pede outros. E a gente fala, filho, ele cuida muito bem, graças a Deus, mas ele usa pouquíssimo. E a gente fala, para que a gente vai te dar mais se você não usa o que você tem? É a mesma coisa com Deus. Para que a gente vai ficar pedindo para que Ele, Deus, venha com a sua glória, me dê poder, me dê autoridade? Se Ele fala o que você já tem, você não está utilizando. Ou não o utiliza da forma certa. Às vezes você tem aquela sensação de que você está andando em círculo, de que sua vida não muda, de que você está sempre no mesmo lugar. E por mais que você tente, por mais que pareça, sempre falta alguma coisa. Alguém está passando por isso? Não é vergonha para ninguém. É normal. A gente vive, às vezes, rodando em círculo. E sim, falta alguma coisa. Só que não está do lado de fora. Falta o governo daquilo que já está dentro de você. Falta você exercer a autoridade daquilo que você já carrega. O grande problema é que a gente busca sempre nas coisas externas. Se você carregar dentro de você a constituição do reino de Deus, no momento certo você vai ter a palavra certa. Para você mesmo, não necessariamente para alguém. Você não precisa estar pregando para alguém. É importante você pregar para você mesmo. Porque o reino de Deus, ele não vai responder a choro, questionamento, tristeza. Ele vai responder a um posicionamento. Se você tiver o posicionamento certo, o reino responde. Não adianta ficar se lamentando. O reino de Deus não vai ficar lamentando ou respondendo às suas lamentações. E por isso que muitas vezes a gente fala, poxa Deus, eu estou orando, eu estou chorando, eu estou buscando, parece que você não está me ouvindo. E a resposta para você é essa. É porque falta o posicionamento. Não está faltando choro. Choro tem de monte. Lamentação às vezes tem de monte. Mas falta o posicionamento. Eu escrevi isso aqui no grupo da liderança ontem, que bem na hora que eu escrevi, eu estava escrevendo isso aqui. A mente é o solo onde o reino floresce ou morre. Se o seu solo estiver contaminado com medo, dúvida e religiosidade, o reino não frutifica. Como é que está o seu solo? Está contaminado? Está com excesso de tristeza, de ansiedade, de ódio? Como é que está o solo? Porque dificilmente o reino de Deus vai dar frutos bons em um solo que está ruim. E isso é começar de mim. Quantas vezes a gente precisa avaliar o solo? Dar uma olhada para dentro de nós? Porque o reino ele não vai crescer no desespero, na urgência da sobrevivência. Ele vai crescer quando a gente souber administrar o que a gente tem. Aí sim o reino de Deus vai crescer dentro de nós. Por isso que na vida a gente passa por inúmeros processos. Que a gente precisa aprender algumas coisas. Quem já passou por algum processo? Só eu? É. Quando você passa por um processo, é porque você precisa aprender alguma coisa. Se você não aprende, infelizmente o processo continua. Quando você aprende, você gera autoridade naquele assunto. Quando você gera autoridade naquele assunto, você está apto a ajudar outras pessoas. Por isso que a gente precisa entender. Quando a gente passa por um processo, eu preciso entender que esse processo é porque eu preciso dominar esse assunto. Não é porque Deus está te castigando. É porque você precisa dominar aquele assunto por algum motivo. Para cuidar de alguém, para melhorar alguma coisa. Quando você aprende, você domina, aí sim o reino vai começar a florescer. E aí talvez venha outro processo, porque normalmente vem um atrás do outro. Que a gente tem muita coisa para mudar. Eu, pelo menos, tenho muita coisa para mudar, não sei vocês. Só que, por isso que a gente fica
entrando em alguns desertos complicados. Pede para Deus prosperidade. E aí Deus começa a te ensinar a falta. Deus, está tudo errado. Mas por quê? Ele está te ensinando o governo. Ele não pode te dar algo que você ainda não vai saber administrar. A gente vê isso na parábola dos talentos, que ele deu a cada um de acordo com a sua capacidade de administrar. Então, quando a gente pede algo para o Senhor, é muito provável que você entre num problema para que aquilo se desenvolva dentro de você. Porque, infelizmente, quando a gente pede, voltando para o mesmo exemplo, a prosperidade para o Senhor, às vezes Ele coloca você numa situação para você entender que não são as coisas que te governam, mas que você precisa governar as coisas. E esse processo é chato, às vezes é dolorido. Por isso que quando a gente pede paciência, alguém já pediu paciência para o Senhor? É difícil, né? Está pedindo paciência, amor? Quando a gente pede paciência para o Senhor, Ele vai te colocar numa situação de desenvolver paciência. Às vezes é o seu filho, né, meu amor? Às vezes o filho fica ele acaba sendo usado por Deus para desenvolver a nossa paciência. Às vezes o marido. Mas é porque é a forma que Deus trabalha. Porque o reino de Deus, ele não é falado. O reino de Deus é aplicado. Eu posso ficar aqui falando para vocês um monte de coisa. Mas se a gente não aplicar, a gente vai continuar caindo talvez nos mesmos desertos, nos mesmos problemas. Porque a gente não aprendeu a aplicação ainda. A gente não entendeu o que precisa ainda ser aplicado. O reino de Deus é muito mais simples do que parece. É que a gente só esquece de aplicar. Mas a gente reconhece já o reino de Deus, amém? Cada decisão que você toma baseado em fé, cada escolha que você tem baseado nos princípios bíblicos, você já está ativando o reino de Deus dentro de você. O difícil é a gente tomar decisões com base na fé. O difícil é a gente optar por viver o princípio. E aí automaticamente o reino vai ficando como segunda parte, como uma segunda opção. E aí dificilmente a gente floresce da forma que deveria com o reino de Deus. O reino de Deus, ele vai fluir não por coincidência. Não existe coincidência no mundo espiritual. Existe princípio. Se você faz o princípio, se você segue o princípio, se você honra teu pai e tua mãe, automaticamente as coisas para a tua vida vai tudo bem. É bíblico, é um princípio bíblico. E esse princípio bíblico precisa também ser cumprido como todos os outros princípios. O Espírito Santo, ele realmente trouxe você nesse culto de hoje para mudar um pouco a mentalidade. Realmente para que o reino de Deus venha florescer, para que o reino de Deus venha para fora, de uma forma diferente, para sair dessa coisa automatizada, o culto no modo automático, a vida no modo automático, a leitura no modo automático. Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo de eu começar a fazer jejuns e chegar um momento que eu queria bater o meu recorde do jejum. Eu fiz 20 dias, agora eu quero 25, aí agora eu quero 30. Qual é o sentido disso? Eu li 3 livros da Bíblia, mas eu já quero ler 4. Eu preciso bater esse meu recorde. E isso não tem nada a ver com o reino de Deus. A gente realmente acaba só maratonando as coisas de Deus e acaba que não vivendo realmente os princípios do reino. Porque vira algo monótono. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Diz o seguinte: portanto, somos embaixadores em Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Se você já está sendo chamado de embaixador, você representa o reino de Deus na terra. Se você vai lá na embaixada brasileira, as regras daquele ambiente são as regras do Brasil. Não são as regras da Itália dentro daquele território. Porque aquele território é o território brasileiro dentro da Itália.
por que Deus usa essa linguagem para nós? Para a gente entender que é exatamente a mesma coisa. Onde você está, seja no seu trabalho, na sua casa, no seu bairro, onde você está, estabelece o reino de Deus. Porque você está ali como um representante do reino de Deus. Porque você está ali como um embaixador do reino de Deus. Só que como é que o embaixador se posiciona? O embaixador tem postura. O embaixador fala do reino que ele representa. Ele realmente representa o reino dele em todos os lugares, em todos os ambientes. Ele realmente faz o contrário daquilo que pedem para ele fazer, porque ele não faz de acordo com as pessoas em volta, mas de acordo com o ambiente que ele representa, de acordo com o território que ele representa. E tudo isso é importante a gente entender, porque se a gente não mudar a nossa mentalidade, a nossa postura, a nossa forma de comunicação, dificilmente a gente começa a representar o reino da forma que se deve. Dificilmente as pessoas vão viver o impacto do reino da forma que se deve. Que a gente precisa trazer esse impacto para as pessoas. E não é falando do evangelho, não é falando para a pessoa vir para a igreja. Tem crente que é muito chato falando para as pessoas virem para a igreja. Mas é você realmente demonstrando um afeto diferente. Um afeto que essa pessoa não encontra em lugar nenhum. Dessa forma, ela vai ver o reino de Deus de uma forma que ela nunca imaginou. Que ela vai querer saber o que você tem. Como é que você vive uma vida tão leve no meio de tantos problemas? E aí você vai poder dizer, porque o reino de Deus habita em mim. Porque é o reino de Deus que me faz ter essa convicção. Quando você entende que você carrega o reino de Deus, automaticamente você também tem autoridade de falar no nome dos seus filhos. Porque os seus filhos estão sobre a sua dependência. Então vocês são embaixadores do reino de Deus, mas automaticamente vocês também representam os seus filhos. E com isso, você vai dizer para Satanás que os seus filhos não vão ter confusão na identidade sexual. Com isso, vocês vão dizer para Satanás que os seus filhos não vão ter acesso a drogas, que os seus filhos não vão ter acesso a armas, que seus filhos não vão ter acesso à pornografia. É óbvio que sempre vão estar vulneráveis a essas coisas. Só que cabe a nós representarmos o reino de Deus a um ponto deles dizerem, eu quero isso. Eu não quero mais o Deus do meu pai, eu também quero conhecer esse Deus. Eu também quero caminhar com esse Deus. Eu também quero viver os milagres que meu pai e minha mãe viviam. A gente precisa mostrar esse reino para eles. Porque é dessa forma que a gente realmente começa a impactar as pessoas à nossa volta. O reino de Deus, ele não vai se manifestar por você buscar o conforto. Infelizmente, eu já falei que Deus, ele não está ligando para o seu conforto, em poucas palavras. Ele quer que você aprenda. É muito melhor você aprender rápido, que o conforto ele vai ser consequência. Ele não vai ficar respondendo ao seu conforto. Ele vai responder àqueles que buscam a vontade de Deus. E nem sempre a vontade de Deus é confortável. Embora ela seja boa, perfeita e agradável, ela não é confortável. Porque viver a vontade de Deus dói. Muitas das vezes dói. Muitas das vezes. Ela dói porque acaba não sendo a nossa vontade. Você às vezes tem que abrir mão de muitas coisas para agradar o Senhor. Só que quando a gente entende o prazer nisso, já não é mais sacrifício. É prazer. Porque a forma que você responde ao céu já fica diferente. Você já realmente age com prazer. Você já realmente age com autoridade. E isso não é uma coisa fácil de aplicar. Mas é possível. Quando o Senhor Jesus veio a essa terra como ser humano, como homem, Ele veio para mostrar que é possível você dar outra face. É possível você estender a mão para o caído. É possível você cuidar do órfão e da viúva. Ele veio para mostrar que é possível você orar por um cara que está querendo te prender. Você colar a orelha de um cara que está querendo te prender. Ele realmente veio para dar um tapa na nossa cara e mostrar como é possível amar pessoas que estão excluindo a gente, que estão traindo a gente. Ele veio mostrar que é possível viver dessa forma. Só que para nós ainda tem a facilidade que nós temos o reino de Deus dentro de nós. Então a gente precisa viver isso. Hoje é a última ceia do ano. E realmente o céu
pede para que você pare de pedir coisas para Deus e comece a aplicar as coisas que Deus já te ensinou. Esse último ato simbólico desse ano realmente vai ser um momento para te convidar a você realmente assumir a responsabilidade de ser um embaixador do reino de Deus. Você assumir a responsabilidade de representar o reino de Deus na terra. Isso não é uma coisa simples, mas é uma coisa que é possível para todos nós. Porque não requer magia, requer posicionamento. Eu quero crer em nome de Jesus que todos vocês que estão aqui hoje, quando sair daqui, vão ser aquelas pessoas que vão dizer: enquanto eu for presente, ninguém fica para trás. Enquanto eu estiver presente, meus filhos não vão se perder. Enquanto eu estiver presente, o reino de Deus vai se estabelecer. Enquanto eu estiver presente, ninguém passa necessidade. Quando você tiver essa mentalidade, você vai entender o que é viver o reino de Deus. Eu quero crer e profetizar que em nome de Jesus, nós seremos um grupo de pessoas que vai ter essa mentalidade. Enquanto eu estiver presente, ninguém fica para trás. Enquanto eu estiver presente, ninguém fica caído. A gente precisa se ajudar. Ser pessoas que realmente vivem e exercem a autoridade do reino de Deus. Essa é a postura do embaixador do reino de Deus. Que realmente quer ver o reino de Deus acontecendo. Que realmente quer ver o reino de Deus avançando. Que realmente cuida da noiva. Que realmente se importa com a noiva, com a postura da noiva. Com a forma que as pessoas do lado de fora estão olhando para a noiva. Porque se Jesus fez essa pergunta, o que vocês pensam que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Por que a gente não pergunta isso para nós mesmos? O que será que estão dizendo que eu sou? Como é que será que as pessoas estão me olhando? Será que eu estou realmente sendo um representante do reino de Deus? Ou será que eu estou só sendo mais uma pessoa passageira, mais um arrogante, mais um prepotente, mais um soberbo, mais um mentiroso? O que será que estão dizendo de mim? O representante do reino de Deus não pode ter a mentalidade de: eu não estou nem aí para o que dizem, eu sei quem eu sou. É óbvio que você tem que saber quem você é. A sua identidade tem que estar cravada em você. Mas você tem que sim se preocupar. Como que as pessoas te veem? Será que elas te veem como representante do reino? Ou será que elas te veem como só mais um no meio da multidão? Em poucas palavras, até isso Deus já colocou dentro de você. Essa preocupação de como as pessoas me veem precisa estar dentro de você. Porque não é como elas veem o Thomas aqui no altar, mas é como elas veem o representante do reino de Deus cuidando da esposa. O representante do reino de Deus cuidando do filho. Cuidando das ovelhas que o Senhor confiou. Essa é a forma que as pessoas vão olhar. E essa é a forma que eu tenho que me preocupar. E vocês também. Cada um de vocês carrega um pedaço do reino de Deus. E vocês precisam se preocupar com isso. Ah, mas eu não levo desaforo para casa. Precisa mudar. Precisa mudar. Não levava. Precisa mudar. Hoje eu levo, eu abraço a pessoa. Ou eu sou sincero com a pessoa, mas com amor nas minhas palavras, como sempre ensina a nossa pastora de quarta, né, meu amor? Coloque amor nas minhas palavras, né? O reino de Deus não pode ser uma promessa distante. O reino de Deus não pode ser algo inacessível, inatingível. Se Ele está dentro de nós, não tem por que a gente ficar esperando chegar, ficar esperando acontecer. A gente precisa realmente agir de acordo com a pessoa que vive o reino de Deus. O que você faz com a sua realidade atual determina o seu futuro. Se você é uma pessoa que continua com a mentalidade de que a circunstância precisa mudar para você acreditar, infelizmente, o seu futuro vai ser de ver para crer sempre. Você precisa mudar a mentalidade. E isso a gente só consegue exercitando a fé. O reino de Deus requer o exercício de fé. Não é, Vaso? Buscar o reino de Deus é um estágio de descoberta, né?
eu estou buscando o reino de Deus. Estou tentando ainda descobrir onde está o reino de Deus. Manifestar o reino de Deus é quando você já entendeu que ele está dentro de você e você já está manifestando. Você não está mais buscando o reino de Deus. Você está manifestando o reino de Deus. É você ter a convicção de que eu sei que o reino de Deus está dentro de mim. Eu vou orar por tal pessoa porque ela está enferma e ela vai ser curada. Ah, mas e se não for curada? Aí é entre ela e Deus. Você fez a sua parte. Você representou o reino de Deus. Você orou. Se Deus não quis curar, você não é advogado de Deus, como nos ensinou o pastor Tom. Ninguém tem que ficar ali advogando para Deus. Você tem que simplesmente fazer o teu papel como representante do reino de Deus. É você dizer, Deus, eu estou aqui e vou fazer o que precisa ser feito. Agora é com o Senhor. O embaixador do reino de Deus, ele tem que agir nessa postura. Quantas vezes eu já orei pela pastora, principalmente agora na gravidez, que ela vem tendo umas enxaqueca braba. E nada muda. Eu falo, oh Deus, quebra essa aí. Estamos ali sempre, fazendo as coisas certas. Mas se ele não quer, eu vou fazer o quê? Vou brigar com ele? Eu brigo às vezes, mas não adianta. E a mesma coisa já aconteceu o inverso. Dela orar por mim e não acontecer nada. A gente não vai bater panela no céu. A gente entende que a gente representa o reino. A gente está representando o reino com aquele ato. Dali para frente é com o Senhor. A gente precisa ter essa mentalidade. Você é a embaixada celestial aqui na terra. Amém? Você é a embaixada celestial onde você passar. As pessoas precisam ver o reino de Deus onde você passar. Quando você entender isso, tudo que você ligar na terra automaticamente será ligado no céu. Mas precisa entender e aplicar. Não adianta só a gente ficar falando, usando o versículo como frase de caminhão. A gente precisa entender os versículos e realmente aplicar eles na nossa vida. Com uma forma realmente intensa. Uma parte mais prática, como é que eu vivo o reino de Deus no dia de hoje? Primeira coisa, reconheça o reino de Deus. Você precisa reconhecer que o reino de Deus está estabelecido dentro de você. Esse é o primeiro ponto. O reino de Deus já habita em você através do Espírito Santo. Quando você reconhece que o reino de Deus habita em você, automaticamente você já começa a transpirar o reino de Deus. Automaticamente, quando você for orar por alguém, quando você for cuidar de alguém, você já está atendendo prontamente a uma direção de Deus. Ali você já está vivendo o reino de Deus. Então não precisa mistificar, você não precisa falar em língua, você não precisa profetizar, você não precisa ver a pessoa ser curada na hora. Você só precisa representar o reino de Deus. Às vezes, se aconteceu um problema, um acidente de estrada aqui, quem já bateu o carro aqui? Não estou aqui para envergonhar ninguém, não. Chama um policial, ele não vai resolver na hora, mas ele está ali para representar o Estado. Aí talvez ele vai chamar outro, vai chamar outro, vai chamar outro. E não vai resolver nada, mas eles estão ali para representar o reino. Eu quero dizer com isso que muitas vezes a gente vai fazer algumas coisas que talvez não vai resolver nada, mas a gente está ali para representar o reino. Não significa que você vai ser o salvador da pátria. Não significa que você vai mudar a história das pessoas ao seu redor. Mas você está ali para estabelecer o reino de Deus. Quando você reconhece que o reino de Deus está dentro de você, já é uma forma de você viver o reino de Deus. A outra forma de viver o reino de Deus, aplique o reino de Deus. Comece a viver segundo os valores do reino. Buscando a justiça do reino, paz, alegria. Buscando encher o espírito. Como é que eu aplico o reino de Deus? É entendendo, por exemplo, que riqueza não está em acúmulo de bens. É entendendo que riqueza está no ato de você exercer os princípios. Acumular bens não te leva a lugar nenhum. Dominar sobre te leva a um ambiente diferente. A gente precisa mudar essa mentalidade. Comece a aplicar leis espirituais. Existem muitas leis espirituais. E eu já falei sobre isso aqui.
Uma delas, a lei da semeadura, a lei do perdão, a lei da obediência. Se a gente começar a aplicar essas leis, eu já estou representando o reino de Deus na terra. A lei da murmuração. Tenta passar um dia inteiro sem murmurar. Mesmo que internamente. Internamente é difícil. Porque às vezes a gente não põe para fora, mas dentro, às vezes rola. Até de coisa desnecessária. Vou até me expor aqui agora. Pode me julgar. A gente, recentemente, com esse carro, eu fui sair com o carro aqui, para ir embora. Quando eu desci do carro, aliás, eu fui sair com o carro não quis sair do lugar porque eu não pus o cinto. Dentro de mim eu falei, mas para quê? Qual é o sentido disso? Fiquei bravo com o carro porque ele não queria sair do lugar. Só que, há pouco tempo atrás, eu estava com um carro que estava me dando problemas. Sem querer, sem perceber, a gente acaba não reconhecendo o reino de Deus e a gente acaba vivendo num ciclo de murmuração desnecessário. Não tinha necessidade daquilo. E a própria pastora já fez vigia. Que é verdade. Eu ia reclamar de uma coisa que era benéfica. Mas porque acabou sendo automático naquele momento. Se a gente começar a aplicar essas leis, e eu falo isso para vocês porque, infelizmente, ainda existem pessoas que olham para a gente como super-heróis que não erram, que não falham, que não murmuram, que não sentem medo. E a gente também passa por dificuldades assim. Às vezes a gente tem também tristeza, a gente tem também às vezes vergonha. É normal. Só que quando a gente começa a aplicar o reino de Deus, as coisas vão ficando mais leves. A gente precisa aplicar as leis do reino de Deus na nossa vida. Para isso a gente precisa entender sobre as leis. Para isso a gente precisa abrir o livro da lei. Para conhecer mais sobre o reino de Deus. Para começar a realmente viver o reino de Deus. Se a gente começar a agir sem lamentação e sem murmuração, a gente vai mudar a nossa vida. Jesus nunca falou, chore e lhe será dado. Ele fala, dá e lhe será dado. A gente precisa mudar. Não é se lamentar e lhe será dado. O problema é que, como eu falei no início, a gente está habituado a ficar pedindo e pouco habituado a aplicar aquilo que a gente está pedindo. Então a gente precisa mudar a forma de agir, a forma de pensar. E com certeza a nossa vida vai ser transformada. Isso é lei. Toda lei aplicada na nossa vida terrena, toda lei espiritual aplicada, libera ou dá um movimento no mundo espiritual. Porque é uma ordem de comando que a gente dá. Quando a gente aplica um princípio, é uma ordem de comando. Não adianta a gente ficar pedindo, a gente ficar exigindo, a gente ficar implorando para Deus. Se a gente não agir com o princípio, o reino não se movimenta a nosso favor. A gente precisa agir com o princípio. Terceiro ponto, manifeste o reino de Deus. Deixa que a sua vida seja um reflexo do reino de Deus aqui na terra. Deixa que a sua vida seja um reflexo do governo de Deus aqui na terra. Precisa ter essa mentalidade. Precisa ter esse posicionamento. Dessa forma, a gente traz ordem para a vida. A gente traz propósito para a vida. A gente traz prosperidade para a vida em todas as áreas. Abre comigo o Salmo 27, versículo 1 e 2. Diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Quando a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, o nível de mentalidade que a Bíblia traz é muito profundo. Quando você está falando isso aqui, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem temerei? Olha que profundo que é isso. O Senhor é a sua luz, por consequência, não tem como você estar perdido sem saber o que fazer. Ele é a sua luz. De quem temerei? Exatamente, de quem que você vai ter medo? Porque às vezes a gente tem medo da conta atrasada, do chefe, da esposa, que não é o meu caso, né? Eu não tenho medo de você, meu amor. Você é uma princesa maravilhosa. Não tenho mesmo.
Mas às vezes a gente tem medo de circunstâncias desnecessárias, porque a gente não aplica o reino de Deus. Quando a gente lê e aplica, a gente entende que de quem que eu vou ter medo? Por que eu estou com medo de dar um passo em algo novo? Por que eu estou com medo de ir para o exterior? Quem aqui passou por esse medo? Você está aqui, não está? Deus te abençoe, vai continuar. Vai dar tudo certo. Todo mundo já passou pelo mesmo processo, vai dar tudo certo. É o mesmo ciclo para todo mundo. É o documento, é a casa, é o carro, é o trabalho. E depois tudo flui. No começo, no fim, parece estar no começo. Mas vai dar tudo certo. Só que quando a gente entende que o Senhor é a minha luz e a minha salvação, o Senhor é a minha luz e a minha justiça, não tem por que eu ter medo de circunstâncias. Ah, mas o governo mudou a lei. Tudo bem. Se o Senhor te der uma palavra, você está embaixo dessa palavra, vai dar tudo certo. Só faça a tua parte. Só busque em primeiro lugar o reino de Deus. Faça com que o reino venha para fora. Com certeza as coisas vão fluir de uma forma muito melhor para você. Como eu falei, quando a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, a gente acredita que é aquela coisa de, não, mas eu tenho fé de que amanhã eu vou arrumar um emprego. A gente acha que é esse nível de fé que a Bíblia fala. Mas é muito mais profundo. Não é sobre você crer. É sobre você ter a certeza de que aconteceu mesmo que você não veja. Quando você não tem esse tipo de fé, você não está agradando a Deus. Sem essa fé, é impossível agradar a Deus. Porque aquela fé superficial de que, eu creio que Deus pode fazer. Essa fé não agrada ao Senhor. A fé que agrada ao Senhor é você dizer, eu tenho convicção de que já aconteceu, mesmo que eu não veja. Foi a fé que Abraão teve, por isso que ele é o pai da fé. Porque o Senhor falou para ele, sai de onde você está e vai para onde eu vou te mostrar. Ele nem sabia qual era o caminho, mas ele estava indo. Essa é a fé que agrada ao Senhor. Por isso que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Quando a gente começa a aplicar essa fé, o reino de Deus começa a vir para fora. A gente começa a viver o reino de Deus de uma forma diferente. O céu, ele funciona de uma forma diferente. Quando você fica esperando por algo, o céu já decretou aquele algo, não tem por que ficar esperando. A gente precisa agir na convicção de que já deu certo. Isso realmente é importante. E às vezes você fica falando, mas pastor, esse negócio do reino dentro de nós é difícil de entender, eu não estou entendendo. Abre a Bíblia comigo em Mateus 13, 44. Eu já estou acabando. Mateus 13, 44 diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Esse campo é o seu interior. E o reino de Deus, ele já está escondido aí dentro. Precisa encontrar. Você precisa achar o reino de Deus dentro de você. Só que eu sei que buscar o reino de Deus dentro de nós, às vezes dói. Porque requer renúncia, requer obediência, requer seguir princípios. Mas é a única forma. Não tem como o reino de Deus se manifestar se não for dessa forma. Por isso que dói no começo. Depois vira automático. Depois parece estar no começo, mas vira automático. Já vai fluindo. Você vive de uma forma mais leve. E o último ponto, transforme. Você precisa transformar a sua mente. Onde você estiver, você precisa levar o reino. Seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na universidade. Você precisa levar o reino. Ah, mas eu sou o único. Não tem problema. Você está ali justamente por isso. Que você é o único. Para que você leve o reino de uma forma diferente. Às vezes a gente acha que a nossa missão principal é aqui na terra. Não, a minha missão principal é ser médico. Não. A sua missão principal é mostrar o reino de Deus para as pessoas. Seja através da medicina, seja através da moda, seja através do direito. A sua missão principal é representar o reino de Deus na terra.
Você precisa aplicar isso na sua vida. O Espírito Santo, ele não foi colocado dentro de você para agir por você. Ele foi colocado dentro de você para que você seja usado para agir. Para que você haja com ele. Às vezes a gente tem o hábito de falar que trabalha para Deus, mas a gente trabalha com Deus. Ele pode ir à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando o espinho. Foi colocar um terno e já veio Cassiane na mente. É automático. Mas se a gente não viver o reino, os princípios do reino, dificilmente a gente consegue aplicar isso na nossa vida. Quando você entender isso, você vai parar de ficar pedindo socorro para o Senhor. Porque só vive pedindo socorro, só vive em urgência quem não entendeu o reino de Deus. Não estou dizendo que você não vai passar dificuldade, porque no mundo tereis aflições. Isso é para todo mundo. Só que a gente vai parar de viver na urgência. A gente vai entender o reino de Deus de uma forma diferente. Por isso que o inimigo, ele não teme a sua oração. Você pode ficar orando por 1 hora. Ele não teme a sua oração. Agora começa a mostrar para o inimigo que você entendeu os princípios bíblicos. Começa a mostrar para ele que você está entendendo a Bíblia e não só lendo. Aí ele vai ficar com medo da sua oração. Porque você vai ler a palavra do Senhor. Porque você vai ter autoridade para decretar coisas do reino de Deus. Aí sim ele vai tremer na base. Enquanto você é só um crente que bate o cartão de ponto na igreja, ele não vai estar nem ligando para a sua oração, desculpa. Mas é verdade. Uma oração com entendimento e ação, ela vira decreto no reino de Deus. A gente precisa entender isso. Esse decreto vai mudar o território. É dessa forma que funciona. Quando o governo estabelece uma lei, esse decreto muda todo o território. E é dessa forma que funciona o mundo espiritual. Por isso que a gente precisa entender o que é o reino de Deus. Por isso que a gente precisa entender que nós somos representantes do reino de Deus. E por isso que quando Jesus fala, o reino de Deus está dentro de você, ele está dizendo, eu já estabeleci o domínio. Agora está na sua vez de manifestar. Eu já disse para você que o reino de Deus está dentro de você. Agora cabe a você manifestar o reino de Deus. Não cabe mais a mim, não cabe mais a algum outro pastor, a algum vídeo que você vê na internet. Cabe a você manifestar o reino de Deus dentro de você. O maior engano de Satanás com a tua vida é acreditar que você é um servo pobre, inútil, que fica mendigando a atenção de um Deus. Porque ele coloca isso sobre a nossa mente. Quantas pessoas não falam isso, que você tem que pagar o preço para alcançar a presença de Deus? E sim, requer renúncia para você alcançar certos níveis espirituais. Mas você não tem que pagar preço para a presença de Deus. A presença de Deus, ela está em todos os lugares. Está em todos os ambientes. É claro que quando você entende que você é um representante do reino de Deus, você faz parte de um corpo. Você não é um cavaleiro solitário que cultua da sua casa. Quando você entende que faz parte de um corpo, automaticamente o reino de Deus, ele vai expandir através de você. Infelizmente, a mentalidade da igreja vem sendo deturpada. Graças a Deus, algumas pessoas se levantaram e têm mudado isso. A gente não precisa mais buscar a aprovação de um Deus. A gente pode simplesmente fazer, obviamente que com ordem e decência, colocando Ele em primeiro lugar. A verdade é que você é um herdeiro que tem acesso pleno, acesso direto. Só que é você que ativa essa consciência do acesso. A partir do momento que o véu se rasgou, não tem mais bloqueio da presença do Senhor. O acesso foi liberado. O que você acredita determina onde você chega. O que você acredita vai determinar o seu futuro. Se você acredita que você precisa ficar pagando o preço para ter a presença de Deus, esse é o seu futuro. Você vai ficar pagando preço e nunca você vai ter a presença de Deus, porque não é dessa forma. Se você acredita que as circunstâncias à sua volta precisam mudar para você ver a glória de Deus se manifestar, infelizmente é dessa forma que você vai viver. A forma que a gente acredita é a forma que a gente acaba vivendo.
Se a gente for ler a história de Jó, você vai ver que quando Satanás toca na saúde de Jó, ele fala: o que eu mais temia me aconteceu. Ou seja, o que ele mais já acreditava, o que ele mais pensava, aconteceu. Por que a gente acha que com a gente vai ser diferente? A gente precisa mudar a mentalidade. Obrigado, João. Se você começar a plantar sabedoria, você vai colher prosperidade. Mas está na hora de você realmente começar a entender isso. Quem foi o homem mais sábio da Bíblia? E quem foi o homem mais próspero? Então, quando você começa a plantar sabedoria, você colhe prosperidade. Então, a gente precisa mudar a mentalidade. Se você começar a plantar obediência, automaticamente você colhe influência. Quantos homens bíblicos tiveram influência absurda, mas tudo partiu de uma obediência? Obedecer é o ponto principal. Ouvir a voz de Deus é o ponto principal. Para você ser uma pessoa de influência e as pessoas à sua volta querer o reino que você carrega, você precisa ser obediente. E não é obedecer o pastor, é obedecer os princípios do reino de Deus. É obedecer aquilo que o Senhor coloca no seu coração. A gente precisa entender que tudo responde a uma lei. E nós cristãos precisamos sair daquela coisa de querer viver as promessas e não querer viver os princípios, ou ignorando os princípios. Não é mais tempo da gente ignorar princípio. Parar de andar em círculo. A gente vai entrar num novo ano. É um novo tempo, uma nova mentalidade, uma nova postura. É um novo momento. Hoje realmente é um culto diferente. Hoje é um dia de você não ficar mais pedindo para o Senhor poder. Você não precisa de mais poder. Você precisa começar a ter o entendimento. Não peça para o Senhor poder. Peça a Deus, me dê o entendimento daquilo que eu já ouvi, daquilo que eu já li, para que eu aplique na minha vida. Enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, eu até escrevi isso no grupo da intercessão. Deus me mostrava pessoas frustradas. Pessoas que planejaram muita coisa e não, como se não vivessem, ou como se não tivessem vendo as coisas acontecerem. E essa frustração é delicada. Porque às vezes você está fazendo tudo certo, você está buscando certo, você está administrando certo, mas você não está vivendo isso. E eu quero falar para você que se Deus mostrou é porque Ele está pronto para tirar isso do seu caminho. Mas você vai ter que ativar isso dentro de você. Você vai ter que começar a viver os princípios. O princípio você não vive de acordo com a circunstância. O princípio você entende. Em primeiro lugar, entenda o princípio e viva o princípio. Realmente traz muita diferença na nossa vida. Na verdade, traz total diferença na nossa vida. O princípio de falar a verdade, por exemplo, traz total diferença na nossa vida. Às vezes dói, às vezes incomoda, mas muda tudo. Muda o ambiente, muda a realidade, e Satanás não manipula mais a sua mente. Prova falar sempre a verdade. De verdade, você vai ver que Satanás ele não vai mais ter como manipular você. Porque a partir do momento que ele está agindo na sua mente, através de uma mentirinha, uma coisinha boba, a partir desse momento, ele está sendo o rei, ele está tendo o trono da sua vida, sem perceber. O problema é que a gente só percebe quando ele toma o ambiente. E quando uma mentirinha já vira um problemão gigante. O vazio que está dentro de você, que está trazendo essa frustração em você, e talvez você já está se identificando, não é falta de bênção. Não é falta de nada material. Por mais que você acredite que seja. Mas é falta de assumir o controle da sua vida. É falta de você realmente assumir e perceber que você precisa ativar o reino de Deus dentro de você. Nenhuma pessoa vai preencher esse vazio. Nenhum trabalho novo vai preencher esse vazio. É realmente você se posicionar
Porque o reino de Deus, ele preenche os espaços vazios. Só que você precisa pedir para que isso aconteça. Você tem que permitir isso. Deus não é invasivo. Ele não vai chegar manipulando você. Eu já falei isso no começo. Quem é que manipula? Esse versículo que nós lemos de Lucas 17, 21, é um grito de urgência para uma geração distraída. Para uma geração que não entendeu ainda que o reino de Deus já está dentro de nós, a gente precisa manifestar. Para uma geração que não entendeu ainda o intuito de uma reunião como essa. Que não é simplesmente um clubinho religioso, onde a gente se encontra para conversar. É um ambiente de entrega, é um ambiente de renúncia. É um ambiente onde coisas novas acontecem. Onde você vive algo novo no Senhor. Você carrega o reino de Deus dentro de você. A sabedoria do reino, ela é criativa. Você não vai ficar dependendo de pessoas. Deus está dando ideias novas essa manhã. Deus está dando direções novas essa manhã. Estratégias novas para você gerir a sua casa em nome de Jesus. Coloque realmente a ação do reino de Deus para fora. É tempo de ativação do mundo espiritual na sua casa. É tempo de ativação do reino de Deus na tua vida. Isso não é uma mensagem motivacional para você sair daqui se achando poderoso, não. É realmente uma forma de você entender que você representa um lugar muito diferente do que simplesmente a sua casa ou a sua igreja. E você não pode sair daqui, depois de ouvir isso, e pensar, nossa, agora que eu entendi melhor sobre o reino, o que eu posso ganhar com o reino? Não, sua mentalidade não pode ser essa. A sua mentalidade tem que ser o que o céu quer manifestar através da minha vida com o reino. O que eu tenho que manifestar nas pessoas ou nos ambientes que eu estou, para que as pessoas vejam o reino de Deus. Quando a gente fala sobre manifestar, não é que você vai dar uma rajada de labachúria no trabalho. Às vezes você vai simplesmente agir de uma forma que ninguém nunca esperou você agir. Quem já foi contar uma verdade antiga para os seus pais? E você esperava uma reação bem diferente? Eu não sei porque eu falei esse exemplo, porque eu nunca fiz isso. De verdade, mas veio na minha cabeça. Mas deve ser um frio na barriga. O que o reino de Deus tem para nós é você chegar em um ambiente onde as pessoas já têm a convicção de que você vai agir assim e você agir assim. Você agir completamente diferente. Para aquela pessoa realmente cair a máscara, mas não é aquele ar de a minha vitória tem sabor de mel. É você mostrar para a pessoa que o seu Deus te transformou. Que você é uma pessoa diferente. O reino, ele não vai medir sucesso por número. É muito bom a gente ver a igreja crescendo, pessoas chegando. Mas o reino, ele é medido pelo impacto. E cada vez que a gente colhe algum testemunho de alguma casa, de alguma família, a gente percebe o sucesso do reino de Deus acontecendo. Não é pelo número de pessoas, é pela transformação que acontece nas casas. A gente vai ter que restaurar a forma original. O reino de Deus é isso. É restaurar a forma original. Porque quando a gente restaura a forma original, como que era no Éden? Adão tinha contato direto com Deus, acesso direto a Ele. Falava com Deus direto, assim, como a gente conversa aqui depois do culto. A ideia aqui é restaurar essa forma original. Antes do pecado, o homem não precisava de milagre. Tudo fluía. Adão, ele estava ali no reino. Adão não precisava de intercessores. Nada contra, gente, misericórdia. Isso é importante para nós. Mas por que ele não precisava de intercessores? Porque ele andava com Deus. Adão, ele não buscava bênção, porque ele já estava na fonte. Então você não precisa ficar buscando bênção. Você já está na fonte da bênção. Talvez você não está vendo,
E talvez porque não é o momento de você receber, que você precisa aprender alguma coisa. Mas você precisa entender que você já está na fonte. Jesus, ele não veio restaurar ou criar uma religião. Ele veio realmente para trazer o reino de Deus de novo. Trazer de novo aquilo que Adão perdeu. No Éden, o homem perdeu o território. Mas na cruz, Jesus devolveu o reino para nós. Isso significa que viver as bênçãos de Deus não vai depender de onde você está, mas de quem você é. De quem ou de o que você carrega. Se você está no deserto, pode florescer, porque você carrega a presença de Deus. O reino de Deus, ele transforma qualquer ambiente estéril em um ambiente fértil. Isso em todas as áreas da nossa vida. Hoje, sendo ceia, e eu já peço até para o pessoal se posicionar, é um momento realmente de você ativar isso novamente dentro de você. É você realmente trazer a nova aliança. O reino já está dentro de você. Culto de ceia, ele não está aqui para ser um culto onde a gente sente algo novo porque é ceia. É porque a gente realmente reafirma a aliança que nós temos com Cristo. Hoje, após a ceia, gostaria muito que todos nós saíssemos dessa mentalidade de reproduzir uma religião. E que a gente entrasse realmente num modo de manifestação do reino de Deus. Basta da gente ficar reproduzindo algo que a gente aprendeu sem nem saber o porquê. Não é mais tempo da gente ficar trazendo oferta no altar sem nem saber o motivo. Não é mais tempo da gente ficar cantando uma música porque decorou a letra. A gente precisa entender o motivo de tudo isso aqui. Ou tomar a ceia porque, ormai, me batizei. Não, a gente precisa entender o sentido profético desse ambiente, desse momento. É muito mais profundo do que a gente pensa. A ceia é um dos atos mais profundos da nossa fé. A ceia realmente é um lugar de acesso diferenciado. E a gente precisa participar desse momento porque é um memorial do sacrifício de Cristo. E a gente precisa realmente reativar o reino de Deus nesse memorial. A ceia, ela acaba sendo, sim, a nova aliança. E antes deles começarem a servir, eu queria que vocês entendessem a nossa postura quanto à ceia, a nossa mentalidade de igreja. Na nossa mentalidade de igreja, as crianças podem participar. Mas não porque a gente quis mudar a Bíblia, porque não mudamos. Mas porque o momento de ceia é um momento de comunhão entre as famílias. Não é obrigado, ninguém tem a obrigação de participar. Mas é um momento de comunhão. A ceia, na época, era um jantar. Era uma festa. E não tem o porquê excluirmos pessoas da ceia. Óbvio que você precisa entender o que você está fazendo. Porque o cálice da bênção pode se tornar uma maldição na sua vida. E nós vamos ler para você entender melhor o que a Bíblia fala sobre. Mas a nossa mentalidade é onde um ambiente, onde um momento, onde todos nós juntos, unidos em família, possamos participar da mesa do Senhor. Amém? A grande questão, normalmente, de culto de ceia, a gente que trabalha no culto chega antes e a gente toma a nossa ceia entre nós, as pessoas que trabalham. E depois do culto, e depois no culto, o pessoal já tomou a ceia, eles só servem. O culto de hoje eu quis fazer diferente, por ser o último. Eu gostaria que realmente a gente tivesse esse momento de unidade mesmo. Porque é essa unidade que vai trazer autoridade. E eu gostaria que hoje a gente vivesse essa autoridade de uma forma diferente. Amém?
Eu quero ler